Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje, falaremos sobre a porta da graça. Ela ainda está aberta, né? Antes de começar, gostaria de pedir que ouça até o fim e compartilhe minhas mensagens. Ouça para aprender e compartilhe para que outras pessoas tenham o privilégio de aprender, tá certo? E peço que no YouTube vocês possam curtir, se inscrever no meu canal e ativar o sininho, tá certo? E curtir também meu vídeo lá e se quiser compartilhar, fique à vontade também, tá bom? Queridos irmãos, o que é essa porta? A porta da graça é a porta da salvação. É a porta do cativeiro que Cristo abriu para que nós pudéssemos sair. E ela está aberta ainda. Vai chegar o momento que ela vai se fechar. Mas somente o próprio Cristo é quem pode fechar essa porta, né? Satanás não tem esse poder, né? Então é uma porta que quando Cristo abre, ninguém pode fechar. E quando ele fecha, ninguém pode abrir. Ou seja, a partir do momento que Cristo fechar a porta, nem Satanás poderá abri-la. Ninguém mais poderá abri-la. Tá certo? E aí não haverá mais salvação para ninguém. Nós temos dois fechamentos de porta. Um é quando nós morremos. A porta se fecha para nós. Se nós morremos, ou nós morremos salvo ou perdido. Agora, a segunda é o pecado contra o Espírito Santo. Se você pecar contra o Espírito Santo, que eu já comentei sobre ele aqui, você comete um pecado irreversível, né? Esse pecado não tem perdão. Então, a porta da graça também se fecha para você, né? E as duas maneiras da porta da graça se fechar atualmente. Só que ela vai se fechar definitivamente quando Cristo sair da ala santíssima onde ele está no tabernáculo no céu, no santuário. Ele está lá julgando todos nós. Quando ele falar está feito, o Espírito Santo vai falar está feito e a porta da graça fecharás. E aí ela não abrirá mais, né? Então, enquanto a porta da graça estiver aberta, há salvação para quem ainda estiver vivo, né? Para os mortos a porta está fechada, tá? Então é muito importante, queridos irmãos, que a gente aproveite todas as oportunidades que nós temos nessa vida, né? De fazer o que é certo, né? Será que você quer fechar a porta da graça e você ficar para trás? Hã? Já pensou? Você ficar para trás, ser jogado no lago de fogo com enxofre, queimar lá, e ainda por cima, depois ter a morte eterna, né? E perder uma vida, uma promessa que Cristo fez para nós, né? Como tava dizendo hoje na igreja uma moça que estava pregando, né, na escola sabatina, ela disse, é, será que, às vezes a gente pode parar para pensar, mas será que essas promessas são verdadeiras? Que realmente Deus existe, que realmente Ele vai voltar? Se Ele vai voltar, por que não voltou ainda, né? Então muitas vezes nós que temos fé paramos para pensar sobre isso, às vezes nós trememos na base também, né? Mas nossa fé é forte, então a gente consegue superar facilmente os pensamentos errados, né? Cristo só não voltou ainda porque nós seres humanos ainda não permitimos a sua volta, né? Cristo não tem hora para voltar, ele vai voltar quando todos os seres humanos estiverem em contato com a palavra, quando o evangelho, a mensagem bíblica for levada aos quatro cantos do mundo. Tá certo? Aí sim, essa palavra vai ser levada, né? Mas enquanto essa mensagem não for levada aos quatro cantos do mundo, não haverá possibilidade de salvação, né? De salvação, da possibilidade da volta de Cristo, né? É você chegar primeiro aos quatro cantos do mundo. E assim todos os seres humanos terão o privilégio de escolher. Deus não vai julgar o ser humano se não tiver a oportunidade. Ele vai julgar a todos aqueles que tiverem acesso. Então ela vai ser levada aos quatro cantos do mundo. Eles vão ter acesso. Mas muitos vão ser salvos sem aceitar a palavra. Por quê? Porque eles não conhecem. Então eles vão ser julgados pelo que eles conhecem. E não pela, pelo que eles não conhecem. Eles serão salvos por ignorância, como se diz, né? Então, queridos irmãos, ainda há tempo. Mas o fim está se aproximando. A porta vai se fechar logo. Mas como que eu sei?
pelos sinais que a Bíblia nos indica. Quem estuda o livro do Apocalipse tem as revelações de esperança. E essas revelações de esperança, elas podem trazer um guia, né, uma direção para nós, um GPS, podemos dizer assim, sobre acontecimentos que vão acontecer perto do tempo, perto da volta de Cristo, como por exemplo, pandemias, epidemias, guerras, terremotos, onde nunca teve, fúria da natureza, em lugares que nunca tinha, como aqui no Brasil, esse monte de ciclone, aqui no Brasil nunca teve isso, né? E, enfim, muitos sinais anteno. Cada vez o ser humano não temendo mais o pecado, peca como se fosse normal, não sente mal que está pecando, não tem medo de pecar. O ser humano perdeu esse medo, precisa readquirir, né? Então, cada vez você vê o amor ao próximo desaparecendo. As pessoas agindo cada vez mais com egoísmo, cada vez mais com prepotência, arrogância, menos sabedoria. Tudo isso é sinal do tempo do fim. Para quem trabalha em escola, como auxiliar de limpeza, é o inspetor de alunos, né? Que é agente escolar, né? Ou como professor mesmo, você vai perceber que as coisas, para quem trabalhando há alguns anos, vai vendo a evolução da piora que vai acontecendo, né? Os alunos cada vez respeitando menos os professores, os alunos cada vez mais revoltosos, cada vez mais diferentes, né? Então, para quem estudou na minha época, que eu estudei há quase 20 anos atrás, 18, até 18 anos atrás eu estava estudando. Então, né? Até 17 anos atrás, aliás, eu estava estudando. E aí, ver hoje os alunos é totalmente diferente. Na minha época, nós chegávamos, sentávamos na sala de aula, ficávamos sentados aprendendo as lições, respeitávamos os professores, né? E a professora, inclusive, muitas vezes ela saía da classe para pegar algum material, alguma coisa, e ia deixar um aluno para escrever o nome de quem levantava do lugar, porque não é para levantar do lugar. Agora, hoje, você vê só algazar, os alunos em pé, se nega a fazer lição. Na minha época, não era assim. Isso há poucos anos atrás, 15 anos atrás, 17 anos atrás, 20 anos atrás. Agora, em 20 anos, olha como a coisa piorou muito. Agora você imagina daqui a 20 anos como vai estar isso, se o mundo ainda estiver aqui, se Cristo não tiver retornado. Então, a coisa só tende a piorar. Por quê? Porque esses alunos rebeldes, eles vão ter filhos. E vão ser esses filhos que vão ser os alunos os alunos do futuro. E que educação que eles vão dar para os filhos se eles próprios não têm educação? Já pararam para pensar sobre isso? Então, só tende a piorar, né? Muitos pais acham que educar um filho é fazer igual os pais faziam antigamente, e não é. As crianças de hoje são outras, são crianças que sabem das coisas, são muito menos imaturas do que naquela época. Então não adianta estar com grosseria, com prepotência, achar que a pessoa acende um cigarro, dá um tapa na boca, ou a pessoa faz isso, vai lá e bate. Acha que isso vai resolver? Hoje em dia não resolve não, né? Você ser rígido, tudo bem, você da educação disciplinar o seu filho, tem que disciplinar sim, né? Mas a disciplina não precisa ser com agressão física, pode ser com agressão moral, pode ser com advertência, agressão não, agressão de jeito nenhum, advertência moral, tá? Pode ser com castigo, pode ser com uma boa conversa, né? Então, nós temos que aprender a educar nossos filhos dessa maneira. Tá certo? Não é necessário da agressão. Agressão, sim, pode ser necessário, agressão não, mas pode ser necessário uma disciplina física em casos um pouco mais, digamos, graves, né? Mas, em outros casos, muitas vezes uma disciplina verbal é o suficiente, né? Na boa conversa. Então, não há necessidade de agressões. Se você está querendo corrigir o teu filho, eu pergunto a vocês, vocês em algum momento ensinaram eles o que eles deviam fazer? Apresentaram as regras de boa cidadania, de boa conduta, de ética para eles? Eu acho que se vocês não apresentaram, como que vocês podem estar cobrando deles? Então o que vocês têm que fazer? Você que tem um filho de um ano e meio, assim, 1 ano e meio para 2 anos,
pega ele, senta ele no lugar e põe várias imagens. Então, coloca lá nas imagens que não pode fazer com X. Então, não pode bater em ninguém, não pode xingar, empurrar, não pode faltar com respeito ao papai e à mamãe, não pode faltar com respeito aos mais velhos, não pode falar com estranhos, tá certo? Então, tem que ser participativo, cooperar na arrumação da casa, né? Tem que comer de boca fechada, tem não sei, então tem que ser ensinado para a criança ali, desde o primeiro ano. Quando nós tivemos 3, 4 anos, novamente as regras vão mudando um pouquinho, são as mesmas regras, mas um pouco mais profunda. Então, a criança com 2, 3 anos já tem que começar a ajudar a arrumação da casa, arrumar a própria cama, a varrer o chão, depois ajudar a pôr uma mesa, ajudar a lavar a louça, ajudar a fazer comida, ajudar a pôr roupa no varal, depois a lavar a roupa. E ela tem que aprender todos os serviços de casa, seja homem ou seja mulher. A criança tem que ser independente, tá certo? Eu vejo muita mulher por aí, com 15, 18 anos, 20 anos, que tá namorando, já noiva para casar, e não sabe lavar uma roupa, não sabe fazer um arroz, não sabe fritar um ovo. Pô, né? Muito. E a maioria dos homens também não, né? Então quer dizer, como que vocês vão viver se nenhum dos dois sabe cozinhar? Né? Então, como que você quer casar se você não sabe fazer nada em casa? Como você vai? Nem você, nem seu esposo, nenhum dos dois sabe. Então, não dá. É preciso que saiba. Então, isso tem que ensinar para a criança desde criança. Desde criança, tem que ensinar elas a caminhar nos caminhos de Deus, frequentar a igreja, ser devoto, independentemente da religião que siga, tá? Nessa ideia aqui, eu não estou indicando caminho nenhum, estou indicando o caminho da igreja, de Deus, crescer dentro da igreja. Já que a pessoa é católica, faz a primeira comunhão, faz o catecismo, seja realmente uma criança devota, pessoa de Deus, cria a criança nos parâmetros de Deus, no caminho de Deus, aproveita a oportunidade que tem. Tá certo, queridos irmãos? Então, é muito importante que haja criação correta. E, infelizmente, a gente não tem. Então, todos esses sinais são sinais do tempo do fim. Cada vez mais se aproximando, catástrofes, tufão, é furacão, é não sei o que, tudo isso, tá dizendo que o tempo do fim vai ter bastante. E só tende a piorar. Essa mudança de temperatura, inverno calor, é verão frio, né? É outono chuvoso, é primavera seca, tudo isso está acontecendo. Quando que no mês de agosto, setembro, iria fazer 30 graus, 30 e poucos graus, um calor abafado? E fez esse ano. É época de frio e fez um calor desse. Né? Já há anos que te vê no verão, agora um pouco meses dias atrás, eu tive que ligar até aquecedor, em pleno mês de fevereiro, janeiro, tive que ligar aquecedor porque de frio que aqui estava. Então, o clima está mudando, por quê? Porque o ser humano está mexendo com a natureza. Então, esses também são sinais dos tempos do fim, tá certo? Então, Cristo voltará, e Ele vai fechar a porta da graça, e vai levar todos que estiverem salvos, que estiverem fora do cativeiro, Ele vai levar junto com Ele para o céu. Agora, aqueles que estiverem dentro, vão ficar dentro, né, e vão estar mortos nesse momento, e vão ser ressuscitados na segunda ressurreição para ir para o lado de fogo com enxofre e depois ter a morte eterna. Eu quero o caminho correto. Eu tento fazer o impossível para ser correto, né? Mas não adianta só eu estudar a Bíblia, não adianta só eu frequentar a igreja, eu tenho que praticar no dia a dia. Né? A mesma moça que estava pregando na escola sabatina, ela contou a história dela, que ela foi descer o morro de... Ela não tinha muita prática de bicicleta e foi descer o morro de bicicleta. Ela achou que ela ia conseguir, só que ela não orou a Deus pedindo ajuda, ela não fez o devocional dela de manhã, ela não estudou de manhã a Bíblia, ela não orou a Deus, ela não pediu ajuda, ela simplesmente confiou em si mesma. E o que aconteceu? Ela foi descer o morro, perdeu o freio, estourou o freio, sei lá o que aconteceu, que ela esborrachou no chão. Quando ela perdeu o sentido, quando ela acordou, ela estava numa cama de hospital. Toda ralada, toda estragada de rosto, de coisa, braço, costas, machucou tudo. É?
Então, isso há anos atrás. Então ela estava comentando. Então nós não podemos sair de casa sem antes falar, Deus me guia, Deus esteja comigo, né? Né? Passou também a história de um rapaz, quando passou no telão lá, a história de um rapaz que, que, que ele pegou e, como é que fala? Ai, deu branco. Ele estava estudando para um vestibular e ele pegou e, e, e tava tomando, e ficou virando a noite estudando para aquela prova, né? E aí ele pegou e, e tomou, ficou tomando chá que tinha cafeína para manter acordado e tal, e o chá acabou. Aí, em vez dele pegar e parar por ali, não, ele resolveu sair naquela hora da madrugada e no comércio mais próximo comprar mais chá para fazer para tomar. E ele saiu de moto, desembestado, e nisso tinha um carro que parou do lado dele com um monte de cara bêbado, um monte de jovens bêbados que tinham saído de uma balada, alguma coisa, e começaram a mexer com ele, jogar coisa nele, e ele se distraiu e acelerou e foi embora na velocidade, e distraído ele não viu uma lombada. Quando ele, a moto fez o momento da lombada, jogou ele longe e ele apagou. Quando ele acordou no hospital, né? E ele olhou numa folhinha que estava na parede e viu que era algum dia de agosto. Ele falou, ué, mas não era junho? Julho, né? Ele ficou mais de mês em coma, né? Ele acorda e teve tinha ficado em estado grave, teve várias lesões, né? Mas se recuperou. Então, ele também não orou a Deus, ele também não seguiu as orientações de Deus, porque a orientação de Deus fala que não adianta ele virar a noite estudando, ele não vai aprender mais, pelo contrário, tudo que ele está estudando ali durante a madrugada, ele não vai lembrar. Por quê? Porque a mente dele já não está aguentando mais, então ela não vai absorver aquilo. Então, é um engano a pessoa achar que vai ficar estudando, virando a noite estudando, que vai conseguir passar numa prova. Não vai, pelo contrário. A mente dela, sem contar que pode acontecer o quê? No dia da prova, ele tem uma amnésia, tem um banco que ele não vai lembrar nada. Por quê? Porque a mente dele está exaurida, está cansada, está exausta. Então é necessário seguir os parâmetros de Deus. Então você tem que estudar até quando a sua mente aguentar. E o seguinte, estuda o que der para você estudar, o que não der, fazer assim, não esqueça de não confiar na sua mente, não confiar em você, mas confiar em Deus, porque é Ele quem vai guiar você nessa prova. E é justamente o que eu vou fazer no meu concurso dia 3 de maio, de março, que eu vou fazer agora um concurso. Então, nós temos que confiar em Deus. Então, antes de sair, pelo menos a gente tem que ter orado a Deus. Sem contar que ele estava tomando cafeína, a cafeína ia acelerar ele de tal maneira que acelera erradamente. Então, como é que funciona a cafeína no nosso corpo? Ela vai acelerar o nosso corpo rapidamente, artificialmente e rapidamente. De repente, o efeito dela começa a passar e aquela energia vai caindo de uma vez, chegar até quase zero. Por quê? Porque você usou tanta energia a mais do que você podia que você ficou exaurido, ficou exausto. E aí você vai ficar para baixo, vai ficar depressivo, vai ficar com a mente, coisa, e aí você vai ficar tão exausto até depois do dia que quando chegar à noite você não vai conseguir nem dormir. Porque a pessoa quando tá fora do você não consegue nem dormir. Por isso que nós aqui da migrânia nós aconselhamos a não tomar café, porque ele tem a cafeína que provoca esse tipo de coisa no corpo da gente. Mas as pessoas se negam a fazer, né? Infelizmente as pessoas não enxergam, né? Então é assim, queridos irmãos, nós precisamos estar sempre, sempre preparados. Se você quer ir bem no de concurso, tome sol, tome bastante água, estude o essencial, não passe do seu limite, tá certo? Durma bem, tá certo? Esteja sempre organizado nos seus estudos, esteja sempre controlado na sua vida financeira, não tenha problemas na cabeça nesse tempo, esqueça o resto das coisas. Você tem que abrir a sua cabeça. E não adianta estudar de madrugada, porque isso não vai funcionar. Tudo que você aprender de madrugada, você não vai lembrar, porque a tua mente já está paralisada, né? E ela vai entrar, se você insistir fazendo isso, ela vai entrar em colapso, né? Outro dia eu estava vendo um caso de um homem que ele teve amnésia, ele não lembrava nem da família mais, porque a mente dele entrou em colapso, né? E tanto que ele exagerou, tanto que ele passou do limite do corpo dele, a mente dele entrou em colapso, ele não lembrava nem da família mais.
Aí ele começou a fazer tratamento, aí começou a voltar a reconhecer a família, a lembrar das coisas, o cérebro dele voltar a funcionar corretamente, o cérebro dele paralisou. Por quê? De tanto que ele exagerou do estudo em usar a força cerebral. Não pode exagerar, tá certo? Tudo tem um limite. É que nem a bateria do celular não tem um limite. Então eu posso ficar usando o celular aqui sem parar, nunca carregar? Não. Vai chegar uma hora que ele vai apagar, vai acabar a bateria e vai apagar. Porque a bateria tem um limite, né? Aí eu ponho para carregar. Eu posso já carregando lá 5 dias seguidos? Não, porque ela tem um limite de carga também. Ela vai chegar no 100. Se for um celular que não tem controle, como os celulares mais antigos, o que vai acontecer? Ela pode até estourar, ela vai estufar, ela vai estourar, ou no mínimo ela vai estragar e não vai mais suportar carga. O que vai acontecer? Você vai ligar o celular e ele vai apagar, você vai ligar e vai apagar. E aí o que vai acontecer? Ou você troca a bateria ou troca de celular. Então tudo tem um limite, nós não podemos passar desse limite, porque isso é prejudicar o nosso corpo, a nossa mente, tá certo? Depois que o seu corpo reclamar, não adianta chorar, né? Tá bom? Então vamos aprender a controlar a si mesmo, a fazer o que Deus quer, a viver nos parâmetros de Deus, pois a porta da graça logo fechará. E se ela fechar, não adianta mais chorar, tá bom? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que assim seja, agradeço, glorifico, amém. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a todos, tá certo? Um feliz fim de sábado a todos, até mais.